Ao Rei Eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Louvamos e exaltamos o nome do Senhor nosso Deus, por Ele nos conceder mais um dia de vida, e também agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Maria do Socorro, lá de Petrolina, em Pernambuco. Está parabenizando o filho primogênito, que hoje completa mais um ano de vida. Nelly Tavares é de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Alda Mota é de Itapetinga, na Bahia. Luzia Justino Oste, de Vila Velha, no Espírito Santo, pedindo por sua saúde e pela família. Também Dorcas Alves, de Vila Velha, Espírito Santo. Sandro Willi e Luzia Rosário são de Anapu, no Pará. Rosiane, de Tabuleiro Grande, em Caucaia, no Ceará. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Querido Deus e eterno Pai que estás nos céus, muito obrigado pela vida. Obrigado por este dia que estás nos concedendo, por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja presente na vida de cada um de nós, nos dando entendimento da Tua Palavra, ajudando-nos a aceitá-la e vivê-la na prática em nossa vida. Ó Pai, abençoe todos os que estudam conosco, especialmente os que passam por momentos difíceis, têm as suas lutas, suas angústias, suas tribulações, dê vitórias a cada um, conforme a Tua santa vontade. Pedimos também uma bênção especial para o filho da Maria do Socorro, lá em Petrolina, Pernambuco, que está aniversariando hoje, e ainda Luzia Justino Oste, pedindo por sua saúde, por sua família e também por minha família, que Tu estejas presente abençoando a cada um, em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui para dar sequência ao nosso segundo estudo desta série, O Grande Conflito, e nesta série nós vamos ver, dentro da Palavra de Deus, que todas as coisas que acontecem, Deus está no controle. Deus ele é soberano. Deus ele tem um propósito, e os propósitos, os desígnios de Deus irão se concretizar, irão se realizar. E assim como no passado muitos cristãos foram perseguidos por amor à verdade, assim como nós estudamos aqui ontem, o cerco que foi feito a Jerusalém no ano 70 da nossa era, ali milhares de pessoas morreram, perderam a vida, porque não deram ouvidos à voz de Jesus quando disse no seu sermão profético que quando Jerusalém fosse cercada, os que ouvissem o que ele estava falando e saíssem da cidade não morreriam. E assim aconteceu. Os cristãos saíram e não morreram, mas os que permaneceram na cidade morreram. Hoje também, irmãos, nós estamos sendo alertados pela palavra de Deus de tudo o que está acontecendo ao nosso redor e que são sinais claros de que a volta de Jesus está muito próxima. E nessa época em que nós estamos vivendo também acontecerá perseguições, assim como nós já temos visto que cristãos sendo perseguidos e também muitos sendo mortos por causa da sua fé. Isso vai se intensificar nos últimos dias, mas nós não deveremos ter medo, como nós temos lido aqui durante essa semana para vocês, em Isaías, no capítulo 41 e no verso 10, não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim. Eu o ajudo, sim. Eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Muitas pessoas então podem pensar assim, mas se eu permanecer sendo cristão e vou ser perseguido e morto, então é melhor eu não ser cristão para não ser perseguido. Mas, irmão, se nós abandonarmos a nossa fé, vai ser pior. Por quê? Porque aí nós receberemos como recompensa a morte eterna. Do que adianta nós termos conhecido a palavra de Deus e servido a Deus durante algum tempo e depois, então, por causa de medo, abandonar a fé e aí perder a vida eterna? Ontem nós até falamos aqui, aquele que perseverar até o fim será salvo, ser fiel até a morte, Apocalipse 2:10. Ser fiel mesmo que tenha que passar pela morte. Não abandone a sua fé, persevere, porque a recompensa é a vida eterna. E quantos dos nossos antepassados, nossos familiares, já descansaram na esperança do retorno de Jesus e ressuscitarão quando Jesus voltar e já imaginaram os nossos entes queridos ressuscitando e não nos encontrar nos céus?
Vai ser muito doloroso, irmãos. Então nós precisamos perseverar. Nós temos exemplos na Bíblia, principalmente no livro de Atos dos Apóstolos, os cristãos permanecendo fiéis a Deus, mesmo em meio à perseguição. Eles não desistiram. Em Atos capítulo 2 e no verso 41, nós lemos: os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Vejam, Pedro aqui, cheio do Espírito Santo, isso aconteceu depois do Pentecostes, pregando sem medo de ser preso, de ser torturado, de ser morto, porque antes Pedro e os demais apóstolos tinham medo antes de serem batizados com o Espírito Santo. Mas depois que eles foram batizados, eles perderam o medo, e agora eles pregando com toda a intrepidez a respeito de Jesus, a salvação nele. Nesse dia houve conversão de 3.000 almas. Em Atos capítulo 4 e no verso 4, nós lemos: muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. Olha, mais uma vez, primeiro foram 3.000, agora mais 5.000. E isso, irmãos, irá acontecer nos últimos dias da história deste mundo. Quando o Espírito Santo for derramado sobre a igreja, sobre todos aqueles que estão orando, buscando o batismo do Espírito Santo, haverá milhares e milhares de conversões em um só dia, onde hoje há apenas uma conversão, 2 conversões, milhares. E outra coisa, muitos dos nossos filhos, dos nossos queridos que estão afastados da igreja irão voltar. Por quê? Porque nós estamos orando por eles. Então não deixe de orar pelos seus filhos, filhas, pelos parentes que abandonaram a fé, para que eles sejam tocados pelo Espírito Santo e voltem, porque nós queremos estar todos juntos nos céus. Nós lemos também em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e no verso 42, nos diz aqui a palavra de Deus: e todos os dias no templo e de casa em casa continuavam a ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Este era o espírito que estava existindo entre os primeiros cristãos e especialmente com os apóstolos que foram batizados com o Espírito Santo. Eles falavam de casa em casa, eles iam anunciando a salvação em Jesus. Eles não tinham mais medo de falar, falavam no templo, falavam de casa em casa, aonde eles estavam. E é o que nós deveremos fazer, irmãos. O tempo é curto, nós não temos mais muito tempo, e nós temos então que aproveitar e falar deste amor de Deus por cada um de nós que deseja nos salvar. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim: e Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens devotos vieram e com grande tristeza sepultaram Estevão. Saulo, porém, procurava destruir a igreja, ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre Cristo. Quando as multidões ouviram sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Muitos espíritos impuros eram expulsos e aos gritos deixavam suas vítimas, e muitos paralíticos e aleijados eram curados. Por isso houve grande alegria naquela cidade. Vejam, a perseguição começou. Aqui nós vemos que Saulo, que ainda não havia sido convertido, ele ia de casa em casa procurar pessoas que eram do caminho, que serviam a Cristo, e os lançava na prisão. E então os apóstolos, eles permaneceram em Jerusalém, diz aqui, mas os demais cristãos, eles fugiram para a Judéia e Samaria, assim como Jesus disse, que esse evangelho do reino seria pregado em todo o mundo, em Jerusalém, na Judéia, Samaria e nos confins da terra. E por isso o evangelho começou a ser pregado, por causa da perseguição. E essas pessoas que saíram de Jerusalém para não serem perseguidas e mortas, elas onde iam, elas anunciavam, falavam sobre Jesus. E é exatamente o que nós precisamos fazer. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos relatado os primeiros efeitos do batismo do Espírito Santo sobre os apóstolos e sobre aqueles 120 que estavam reunidos lá no cenáculo, quando
houve o batismo do Pentecostes, as pessoas passaram a falar outras línguas de outras nações para pregar onde eles iam. E então, aqui no livro de Atos, nós encontramos todos envolvidos na missão de pregar o Evangelho. E nós, irmãos, que fomos chamados também para a salvação, nós deveremos falar. Eu sei que muitos, às vezes, são cristãos, mas têm vergonha de falar que é cristão, de falar de Jesus, de dar um testemunho. Mas nós precisamos orar para que sejamos batizados com o Espírito Santo e que possamos sair também falando de Jesus onde quer que nós estivermos, com quem nós estivermos. Não perdemos a oportunidade, irmãos, porque às vezes o Espírito Santo nos encaminha para determinados locais e ali nós encontramos pessoas e nós temos a oportunidade de falar de Jesus e apresentar-lhes a salvação em Jesus e nós nos calamos. Mas por quê? Porque às vezes nós não estamos buscando a presença e o batismo do Espírito Santo. Em Atos no capítulo 12 e no verso 2, aqui nós vemos que a perseguição ela havia começado. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Isso aqui foi o rei Herodes Agripa. Ele começou a perseguir a igreja cristã. E eu enfatizo mais uma vez a todos nós, irmãos, que a perseguição ela virá muito maior do que está acontecendo agora. Mas nós precisamos estar firmados na palavra de Deus, firmados nas promessas que Jesus fez, de que se nós perseverarmos até o fim, nós seremos salvos e que nós não desistamos, que nós não neguemos a nossa fé por causa do medo. Porque a palavra de Deus diz que Deus ele está conosco, Ele nos toma pela sua mão direita, sua mão de justiça e nos segura. Irmãos, mesmo que nós, por causa da nossa fé, venhamos a ser presos ou perseguidos e até mortos, que nós perseveremos, que nós não desanimemos, porque o nosso galardão é a vida eterna. E Jesus, ele sofreu muito mais do que nós. Além dele ter sido açoitado, ter sido rejeitado, ter sido pregado na cruz, ter sofrido toda sorte de sofrimento físico, Jesus ele sofreu muito mais porque ele levou sobre ele todos os nossos pecados. Por isso que o sofrimento de Jesus foi tão grande, não foi somente dor física, foi dor psicológica também, dor emocional, a dor da alma. Essa dor Jesus sofreu por nós, por amor. E nós vamos também nos dispor a sofrer por Ele, por amor, pelo que Ele fez por nós? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude para que possamos ser cheios do Espírito Santo e perseverarmos, mesmo se nós viermos a ser perseguidos. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo, Deus assim nos permitindo, mas eu quero fazer uma pergunta e gostaria que você respondesse nos comentários. Qual é o sentimento que você tem dentro de você quando você ouve falar que vai ser perseguido por causa da sua fé? Não se esqueça, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Que Deus nos abençoe.